Você já parou para pensar como, em um único instante, a vida de uma pessoa pode mudar para sempre? Imagine um homem simples, trabalhador, apaixonado por sua família, que em um dia ensolarado de passeio na cachoeira vê sua vida desmoronar diante de seus olhos. Um escorregão, um grito, e de repente a mulher que ele mais amava já não estava mais ali. O que fazer quando a dor invade a alma, quando tudo parece perdido e não há saída? Essa é a história de Josival, um homem que precisou reconstruir sua vida do zero e descobrir dentro de si uma força que nem ele sabia que possuía. Mas não pense que essa é apenas uma história de tragédia. Muito pelo contrário. É uma narrativa de superação, de resiliência e de fé. Depois da perda mais dolorosa de sua vida, Josival precisou voltar com a filha para o pequeno interior de Pernambuco, onde reencontrou não só memórias do passado, mas também uma chance inesperada de recomeçar. O que parecia ser apenas mais um retorno, se transformaria em uma prova de fogo que mudaria para sempre o rumo de sua vida e de toda a cidade. O que você faria se recebesse uma proposta que poderia transformar toda a sua história, mas apenas se você conseguisse provar que é digno dela? Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora é muito mais do que a história de um homem e sua filha. É uma lição de vida que vai tocar o seu coração e mostrar que, mesmo diante da maior dor, é possível renascer e construir um legado eterno. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder as próximas histórias. O sol brilhava forte sobre as montanhas de Santa Catarina quando Josival, um homem simples, caminhava de mãos dadas com sua esposa e a filha pequena, Cristina. Era um dia de descanso, um raro momento de alegria em meio às lutas diárias. A família havia escolhido a cachoeira como refúgio, um lugar de risos e memórias. Mas o que parecia um paraíso se transformou em tragédia em poucos segundos. Um escorregão, um grito ecoando entre as pedras, e a vida de Josival mudou para sempre. Sua esposa, companheira de sonhos e batalhas, partiu naquele instante, deixando um vazio impossível de medir. Cristina chorava sem entender, e Josival, ainda atordoado, precisou enfrentar uma escolha: ficar preso às lembranças daquele lugar ou buscar um novo começo. Foi então que decidiu voltar para Curande, no interior de Pernambuco, sua terra natal, onde ainda existiam raízes, lembranças antigas e um destino inesperado o aguardando. Ao chegar em Curande, Josival percebeu que nada era mais como antes. A pequena cidade que vivia do artesanato em teares e do turismo que atraía visitantes curiosos, guardava ainda os ecos da vida que ele havia deixado para trás. Cristina, mesmo sentindo falta da mãe, se encantava com as redes coloridas e colchas bordadas que enfeitavam as fachadas das casas. O reencontro com familiares trouxe um alívio momentâneo, mas também memórias adormecidas. Em meio a isso, surgiu a figura de Sílvia, sua tia distante, uma mulher de presença forte, solteirona e guardiã de uma fortuna silenciosa. Ela o recebeu em um casarão que havia sido, no passado, um restaurante imponente e que agora estava abandonado. Seus olhos, severos, deixavam claro que a ajuda que oferecia não seria simples nem gratuita. Sílvia, observando a dor do sobrinho e a fragilidade da pequena Cristina, fez-lhe uma proposta inesperada. Josival, se você deseja abrigo aqui, terá de provar que é capaz de transformar este casarão em algo vivo novamente. Se conseguir reerguer o restaurante e fazê-lo prosperar, mostrarei a você o que significa ser parte da minha família. O desafio era mais do que um teste. Era a chance de reconstruir sua vida. O coração de Josival se encheu de dúvidas, mas a lembrança da esposa perdida lhe deu forças. Ele aceitou o desafio, ciente de que o futuro de sua filha dependia daquela escolha. Porém, o que ele não sabia era que as provações que estavam por vir seriam muito maiores do que imaginava. E naquele instante surgia a pergunta que o assombraria: estaria ele preparado para recomeçar do zero? Josival acordava cedo todos os dias, ainda carregando no peito a dor da perda. O casarão parecia um gigante adormecido, paredes altas, janelas quebradas, cheiro de mofo e abandono. Caminhando por aqueles corredores, Cristina corria com inocência, imaginando o lugar como um castelo, mas para Josival era uma fortaleza a ser conquistada. Pai, será que a mamãe gostaria daqui? Perguntou a menina com os olhos brilhando. Ele engoliu em seco, segurando as lágrimas, e respondeu: ela iria amar, filha. Mas agora precisamos fazer esse lugar sorrir de novo. O peso do desafio era maior do que ele podia carregar sozinho. As mãos calejadas não bastariam para transformar aquele espaço esquecido em um restaurante de sucesso. Mas a determinação de Josival
começava a despertar algo nele que nem a tragédia tinha destruído: a coragem de recomeçar. Logo surgiram os primeiros obstáculos. Ao visitar o mercado da cidade, Josival percebeu que os custos para abastecer uma cozinha seriam altíssimos. Produtos frescos eram caros e ele não tinha capital. Foi quando decidiu ousar. Plantaria seus próprios alimentos. Reservou um terreno nos fundos do casarão e começou a preparar a terra. Com as mãos mergulhadas no barro, ele via nas sementes uma metáfora de sua vida. Tudo parecia pequeno e frágil, mas com tempo, cuidado e fé poderia florescer. Cristina ajudava, regando as mudinhas e cantando baixinho, como se quisesse dar vida àquele futuro jardim. O trabalho era árduo, mas pouco a pouco o verde foi surgindo, trazendo esperança. No entanto, a desconfiança de alguns moradores começava a circular. Será que esse homem vai conseguir? O casarão já viu outros falharem. Cochichavam pelas ruas estreitas de Curandi. Enquanto se esforçava, Josival enfrentava o olhar crítico de sua tia. Silvia não escondia o ceticismo. Você acha mesmo que vai conseguir, Josival? Muitos tentaram. Nenhum ficou de pé, dizia, servindo-se de um café forte, sem oferecer ajuda. Mas havia algo em seus olhos. Uma centelha de expectativa. Cristina, por sua vez, se apegava ainda mais ao pai, desenhando no caderno como seria o restaurante dos sonhos, com flores, cores e pratos deliciosos. Naquele momento, Josival entendeu que o desafio não era apenas erguer paredes ou servir refeições, mas provar a si mesmo que era capaz de dar à filha um futuro digno. No entanto, justo quando ele começava a acreditar, um visitante inesperado bateu à porta do casarão, trazendo consigo memórias do passado que poderiam mudar tudo. Quem seria capaz de abalar ainda mais esse recomeço? Naquela manhã chuvosa, enquanto Josival consertava uma janela quebrada do casarão, ouviu batidas firmes na porta. Ao abrir, encontrou um homem de meia idade, olhar desconfiado e voz áspera. Você não se lembra de mim, Josival? Sou Afonso, seu antigo colega de infância. A presença dele trouxe um misto de surpresa e desconforto. Afonso, agora comerciante da cidade, carregava a fama de ser ambicioso e calculista. Ouvi dizer que você está tentando ressuscitar esse lugar. Boa sorte, disse com um sorriso irônico. Cristina, curiosa, espiava atrás do pai. Josival manteve a calma, mas sabia que por trás das palavras havia um desafio. Afonso não era apenas um velho conhecido. Era dono de um restaurante na cidade vizinha, e sua chegada poderia significar concorrência direta. Os dias seguintes provaram que o reencontro não era coincidência. Afonso começou a espalhar comentários pela cidade. O casarão nunca mais terá vida. Josival não entende nada de negócios. Essas palavras ecoavam nos corredores e chegavam aos ouvidos de Josival. Apesar da pressão, ele seguia firme. Cristina o motivava. Pai, a mamãe dizia que quando alguém não acredita na gente, é porque tem medo de ver a gente vencer. Essa frase acendeu nele uma chama. No meio desse turbilhão, chegou ao casarão uma senhora simples com roupas gastas e olhar bondoso. Marcilene. Ela se ofereceu para ajudar com pequenos serviços. Lavar pratos, arrumar mesas, cuidar da limpeza. Josival aceitou, sem imaginar que aquela mulher guardava um segredo capaz de mudar o destino de tudo. Marcilene, entre panelas e sorrisos, começou a observar as tentativas de Josival na cozinha. Uma noite, vendo-o desanimado diante de um caldo sem sabor, aproximou-se e disse: Posso lhe mostrar algo que vem de gerações da minha família? Tirou do bolso um caderninho gasto com páginas amareladas e revelou uma receita especial, guardada em segredo. Essa é a nossa maior riqueza, mas só entrego a quem sei que vai honrar. Josival ficou surpreso, hesitante, mas aceitou experimentar. O aroma tomou conta da cozinha e Cristina exclamou: Pai, esse prato é mágico. Porém, o que parecia uma bênção logo se tornaria um fardo, pois Afonso descobriu sobre a ajuda misteriosa de Marcilene e decidiu agir. Que planos ele teria contra Josival agora? Com a receita de Marcilene, Josival encontrou o primeiro sinal de que o restaurante poderia de fato ganhar vida. A cada prato servido em pequenos encontros para familiares e vizinhos, o aroma e o sabor conquistavam quem provava. Isso aqui é coisa de outro mundo! E exclamava um dos convidados. Aos poucos o casarão foi se enchendo de vozes, risos e cheiros que lembravam um lar. Cristina ajudava arrumando flores nas mesas, e a tia Silvia, mesmo sem admitir, observava à distância, vendo a transformação que acontecia diante de seus olhos. No entanto, Afonso não aceitava perder espaço.
ele passou a espalhar boatos. Essas receitas não são dele. Está apenas se apoiando nos outros. E plantava a dúvida na mente dos moradores da pequena cidade. Josival, percebendo os ataques, decidiu não recuar. Fortaleceu ainda mais sua plantação de produtos orgânicos, oferecendo verduras frescas que se tornavam diferenciais em seus pratos. Cada semente é um pedaço da nossa vitória, filha, dizia a Cristina enquanto cuidava da horta. A comunidade começava a notar a autenticidade do trabalho. Marcilene, emocionada, disse em voz baixa: "Você não sabe, Josival, mas essa receita salvou minha família da fome décadas atrás. Hoje ela pode salvar a sua também." Esse vínculo fortalecia os dois, mas também criava murmúrios. Pessoas se perguntavam: por que Marcilene, uma simples ajudante, guardava tamanho segredo? Seria ela mais importante do que parecia? O destino estava prestes a revelar. Um grupo de turistas chegou à cidade e, por indicação, resolveu conhecer o casarão. Para Josival, era a primeira chance real de mostrar ao mundo o que estava construindo. O jantar foi servido com nervosismo, mas o resultado surpreendeu. Palmas, elogios e até pedidos para voltar. "Você tem ouro nas mãos, homem", disse um visitante entusiasmado. Cristina corria pela sala, sorrindo como não fazia há meses. Tudo parecia perfeito até que, no dia seguinte, Josival recebeu uma intimação. Afonso havia entrado com uma denúncia alegando que ele estava usando uma receita roubada. O chão desabou debaixo de seus pés. Como provar que aquela receita era de Marcilene? Como lutar contra a influência de Afonso? A fofoca se espalhou como fogo em palha seca. Pelas ruas estreitas de Curandi todos comentavam: será que Josival enganou a todos? Será que a receita não é dele? O peso da desconfiança atingiu não só Josival, mas também Marcilene, que chorava ao ouvir as acusações. Sílvia, fria e direta, olhou para o sobrinho e disse: "Se você não tiver coragem de enfrentar isso, desista agora mesmo." A cidade não perdoa fraqueza. Cristina, com a pureza de seus 10 anos, segurou a mão do pai. "A gente vai vencer, não vai?" Ele sorriu, mas por dentro sentia o desespero crescer. O julgamento popular estava armado, e ele precisaria provar, diante de todos, sua verdade. Na reunião convocada pelos líderes locais, Afonso se levantou com voz firme e olhar acusador. "Esse homem enganou a cidade, roubou uma tradição que não lhe pertence. Quer enganar a todos com um falso sucesso." Murmúrios tomaram o salão. Josival se levantou e, com a voz embargada, disse: "Não roubei nada. O que construí aqui foi com suor, com as mãos da minha filha e com a ajuda de uma mulher honesta que confiou em mim." Nesse instante, todos olharam para Marcilene, que tremia, mas ergueu o caderninho gasto. "Essa receita é da minha família. Eu dei a ele, porque vi nele a verdade. Se quiserem me julgar, que me julguem também." O silêncio tomou conta da sala. A confissão de Marcilene mudou o rumo da discussão. Alguns a apoiaram, outros duvidaram. Mas o que ninguém esperava era a intervenção de Sílvia. Com passos firmes, ela entrou no salão e declarou: "Conheço esta receita. Foi servida aqui neste casarão há décadas, quando eu ainda era jovem. Não foi roubada. É parte da nossa história, e Josival a trouxe de volta à vida." O choque foi geral. Até Afonso ficou sem palavras. A cidade, agora dividida, precisaria escolher de que lado ficaria. Mas, enquanto alguns começavam a aplaudir Josival, Afonso deixava o salão com um olhar sombrio, prometendo vingança. O que ele estaria disposto a fazer para derrubar o sobrinho de vez? Após dias de tensão, a verdade prevaleceu. O restaurante começou a crescer, atraindo turistas e moradores que voltaram a acreditar no sonho de Josival. As redes e colchas artesanais da cidade passaram a ser vendidas junto aos pratos, transformando o casarão em um centro de cultura e sabor. Cristina, feliz, dizia aos clientes: "Cada refeição é feita com amor." Marcilene, agora reconhecida, se tornava parte fundamental da equipe. Sílvia, mesmo mantendo seu ar rígido, não escondia a satisfação em ver o sobrinho prosperar. Mas a sombra de Afonso ainda pairava. Ele começou a dificultar fornecimentos, pressionando agricultores locais a não venderem a Josival. O recomeço estava em risco, e o próximo passo de Josival seria decisivo. Determinado, Josival buscou novas parcerias. Viajou a cidades vizinhas, conheceu pequenos produtores e criou uma rede de fornecedores que acreditavam em sua proposta de alimentos orgânicos. Essa iniciativa não só garantiu o abastecimento, mas também fortaleceu a economia da região. "O que você está fazendo é maior do que imagina", disse um agricultor emocionado. De volta ao casarão, os frutos começaram a aparecer. O restaurante virou referência na imprensa local.
atraindo ainda mais turistas. No entanto, uma carta inesperada chegou às mãos de Josival. Era um aviso de que Afonso planejava abrir um grande empreendimento na cidade, com o objetivo claro de esmagar seu negócio. Josival sabia que estava diante de sua maior batalha. Não seria apenas uma disputa comercial, mas uma luta de valores. De um lado, a tradição, a simplicidade e a verdade. Do outro, a ambição desmedida. Pai, se a gente desistir agora, a mamãe vai ficar triste lá no céu, disse Cristina com lágrimas nos olhos. Essas palavras foram a força que ele precisava. Com o apoio de Marcilene e a inesperada aprovação de Sílvia, Josival preparou o casarão para um grande festival gastronômico que poderia consolidar de vez sua posição. Mas o que ele não sabia era que Afonso tinha um plano final, disposto a destruir tudo, custasse o que custasse. O festival chegou e o casarão estava iluminado como nunca. Músicos locais animavam a noite, e mesas fartas recebiam visitantes de várias partes do estado. O prato especial, fruto da receita de Marcilene, era o grande destaque. Os elogios se multiplicavam. Isso é patrimônio cultural, dizia um jornalista. Cristina corria feliz entre os convidados e até Sílvia, com um raro sorriso, parecia rejuvenescida. Mas no meio da festa, Afonso surgiu, trazendo fiscais para tentar interditar o evento. Este lugar não tem condições, e gritava tentando criar confusão. Porém, os próprios turistas e moradores se uniram em defesa do restaurante, aplaudindo Josival e gritando: "Este é o verdadeiro sabor de Curandi." A pressão popular foi tão forte que Afonso saiu humilhado, sem conseguir manter a farsa. O festival terminou em triunfo e o casarão foi reconhecido como parte do patrimônio turístico da cidade. Dias depois, Sílvia chamou Josival para uma conversa séria. "Você provou não apenas que pode administrar este lugar, mas também que tem caráter. Por isso, parte da minha herança será sua, mas espero que saiba honrar cada centavo." Emocionado, ele agradeceu, mas tomou uma decisão inesperada. Dividiria uma parte significativa com Marcilene, reconhecendo sua lealdade e contribuição. "Sem você, nada disso seria possível." As lágrimas nos olhos dela confirmaram que aquele gesto valia mais que qualquer fortuna. O tempo passou, e o casarão se tornou um símbolo de superação. Cristina crescia, aprendendo com o pai que a vida sempre oferece recomeços. Josival, marcado pela dor, encontrou na luta o caminho para reconstruir não só um restaurante, mas a própria dignidade. Marcilene, agora sócia e amiga, finalmente via sua receita reconhecida. Sílvia, antes distante, passou a frequentar o lugar, orgulhosa do sobrinho que transformara a tragédia em vitória. E assim, a história de Josival provava a todos que, mesmo quando a vida parece ruir, a esperança pode renascer como um banquete que alimenta não só o corpo, mas também a alma. 10 anos se passaram desde a noite em que o casarão renasceu como um símbolo de esperança. A cidade de Curandi já não era mais a mesma. Ruas movimentadas, turistas em busca de sabores e histórias, e o nome de Josival estampado em placas de restaurantes que se multiplicaram pela região. O homem que antes chegara com os olhos marejados pela dor, agora caminhava com postura firme, reconhecido como empreendedor e exemplo de dignidade. Cada unidade do restaurante trazia consigo a essência do primeiro, com hortas orgânicas, receitas tradicionais e a lembrança viva da esposa perdida. Cristina, já uma jovem mulher, crescia sob o olhar do pai e se tornara a joia mais preciosa de toda aquela trajetória. Marcilene continuava ao lado dele, fiel parceira e sócia. Seu nome agora figurava nas paredes de cada restaurante, ao lado de Josival, como reconhecimento da sua importância. De ajudante simples a sócia respeitada, ela carregava no coração a certeza de que sua decisão de confiar o caderninho de receitas havia transformado não apenas sua vida, mas também a de toda uma comunidade. Funcionários falavam dela com carinho. "Dona Marcilene é nossa mãe de cozinha." Josival, em momentos de reflexão, dizia: "Se cada prato tem alma, é porque você me deu a chave para temperar com verdade." O vínculo entre eles transcendeu negócios. Era uma amizade sólida, construída na confiança e na partilha. Os restaurantes de Josival não eram apenas locais de refeição, mas também portas abertas para quem precisava de trabalho. Ele contratava jovens da cidade, mulheres que buscavam sustento para suas famílias, homens que acreditavam não ter mais chances.
Aqui não servimos só comida, servimos dignidade, dizia em entrevistas. Aquela filosofia transformava vidas. Muitos que chegavam desacreditados encontravam em suas cozinhas um futuro. E a cada novo colaborador, Josival enxergava uma parte de si mesmo no passado. O homem que um dia só tinha as próprias mãos e um sonho incerto. O sucesso, agora consolidado, era reflexo não da ambição, mas da fé no poder do recomeço. Cristina, que antes corria pelos corredores do casarão, agora caminhava vestida de noiva, escolhendo flores e preparativos para seu casamento. O noivo era Gabriel, um jovem que conhecera ainda criança, quando Josival havia retornado a Curandi. Gabriel crescera ao lado dela, trabalhando como ajudante no restaurante, aprendendo sobre humildade e esforço. O romance dos dois floresceu lentamente, construído sobre amizade, cumplicidade e valores semelhantes. Cristina nunca se deixou seduzir por promessas fáceis ou aparências superficiais. O exemplo do pai lhe ensinara que a grandeza verdadeira está na perseverança e no respeito. Eu escolhi alguém que sabe o que é lutar de verdade, dizia ela orgulhosa. Na véspera do casamento, Josival observava a filha experimentando o vestido. Seu coração se apertava ao lembrar da esposa perdida, imaginando como ela estaria orgulhosa ao ver Cristina se tornando mulher. Você carrega a força dela nos olhos, murmurou emocionado. Cristina o abraçou. Pai, tudo o que sou devo a você. Você me mostrou que nenhum começo é pequeno demais quando se tem fé. Nesse instante, Josival percebeu que sua missão como pai estava cumprida. Ele não apenas reconstruíra sua vida, mas dera à filha o maior legado. A certeza de que a resiliência transforma destinos. O passado de dor agora era lembrado com gratidão, como o solo fértil que fez germinar uma história de vitória. No grande dia, a cidade inteira se reuniu para celebrar. O casamento de Cristina e Gabriel não era apenas a união de duas pessoas, mas o símbolo de uma nova geração que carregaria adiante os valores de Josival. As mesas fartas, preparadas com as receitas tradicionais, serviam não só os convidados, mas também o coração de um povo que crescera junto com a família. Josival, emocionado, olhava para Marcilene e para todos que o cercavam. Ele compreendeu que a vida havia lhe tomado muito, mas também devolvido em dobro. Ali no altar, com música, flores e lágrimas de alegria, não se celebrava apenas um matrimônio, mas a vitória do amor sobre a dor, da esperança sobre o desespero, da dignidade sobre a perda. Na história de Josival, aprendemos que o sofrimento pode ser o ponto de partida para a maior vitória. Ele perdeu o que tinha de mais precioso. Viu sua vida despedaçar-se diante de uma tragédia, mas não se deixou aprisionar pela dor. Ao retornar a Curandi, reencontrou suas raízes e descobriu que cada recomeço exige coragem, mesmo quando tudo parece contra nós. O casarão abandonado se transformou em um símbolo de luta e resiliência, porque um homem decidiu não desistir. Assim, compreendemos que o fim de uma etapa nunca é o fim da jornada, mas apenas o início de um novo caminho. Josival também nos mostra que ninguém vence sozinho. Marcilene, com sua lealdade, foi a peça-chave que trouxe sabor e identidade a cada prato. Cristina, com sua inocência e fé, foi a centelha que manteve o pai em pé nos momentos mais difíceis. Até mesmo a tia Sílvia, com seu jeito rígido, contribuiu para forjar nele a força necessária para enfrentar desafios. Cada personagem nos lembra que a vida é feita de parcerias, e que reconhecer a importância dos que caminham ao nosso lado é o verdadeiro segredo da grandeza. Afinal, a vitória compartilhada é sempre mais doce que a conquistada sozinho. A trajetória de Josival é também um lembrete de que o trabalho árduo e honesto abre portas que o dinheiro jamais seria capaz de comprar. Ele não construiu apenas restaurantes, construiu oportunidades. Não serviu apenas pratos, serviu dignidade. Sua história nos ensina que a verdadeira riqueza está em transformar vidas, em deixar um legado que inspire os outros a acreditarem no poder da esperança. E quando vemos Cristina se casar, levamos conosco a certeza de que o exemplo que damos hoje será a base sobre a qual os nossos filhos erguerão o futuro.